Dava pra Jesus ter tido as mesmas atitudes que teve sem ser de fato o filho de Deus, na tua opinião? E ele, bom... Porque assim, se você se tornou um cristão, isso é uma relação meio religiosa, espiritual no mínimo. Religiosa não. Eu não gosto da palavra religiosa, mas ele fez tudo o que fez sobre o ângulo da humanidade, não sobre o ângulo de um poder. Ele considerava prostitutas como rainhas e corria risco de vida por elas. Como quando, por exemplo, eu analiso nessas obras, os fariseus encontraram uma mulher em flagrante adultério, eles arrastaram a mulher e libertaram o homem. Sempre foram cometidas injustiças com as mulheres. Elas foram apedrejadas, queimadas, tolhidas. E temos um débito impagável com elas. E hoje elas são usadas para vender produtos e serviços quando usa-se o padrão tirânico de beleza e que entra no inconsciente coletivo e está gerando gravíssimos problemas ligados à anorexia, à bulimia e à vigorexia. Mas é um assunto que podemos falar um pouco mais para frente. Mas, quando perguntaram para ele, essa mulher que foi arrastada, qual o teu veredito? Que resposta ele deu? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, essa foi a segunda resposta. Qual foi a primeira, então? Sobre os ângulos do estudo da mente dele, da psiquiatria e psicologia, a primeira resposta é não dar resposta. A melhor resposta quando o seu filho ou sua filha te contraria, ou seus colaboradores te frustram, é você fazer o silêncio proativo. Você se cala por fora e grita por dentro. Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Qual a melhor resposta que eu devo dar num foco de tensão? Por isso ele escrevia na areia. Ele se recusava a comprar aquilo que não lhe pertencia. Você sabe por que nossa espécie tem baixo nível de viabilidade? Ela sempre fez guerras. A nossa espécie sempre discriminou, sempre cometeu violências das mais diversas formas. Se você vê o império, dos mais diversos impérios, desde o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Otomano, e mesmo antes, Gengis Khan, atrocidades inimagináveis, porque detona o gatilho, abre janela killer, a âncora agora... Diferente da síndrome do pensamento acelerado, onde não há foco, você pensa muito. Quando há hiperfoco, é um problema grave. Mais grave do que a ausência de foco, a ausência de concentração. Porque naquele momento o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo, um animal. Então naquele momento, quando inquiriram qual a sua resposta, ele se calou, ele abriu o circuito da memória. E aí no segundo momento... Após ele escrever na areia, quando na verdade estava escrevendo nas tábuas da sua mente, aí sim, ele se levantou e ele, numa resposta, resumiu, sintetizou as ciências jurídicas, a sociologia e a psicologia. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Ele não impediu o apedrejamento, ele mudou a base do julgamento. E ele... levou aqueles homens a viajarem para dentro de si e encontrar suas loucuras. Porque todos nós temos falhas. Todos nós temos incoerências. Não há um psiquiatra, não há um psicólogo, não há um ser humano que não tenha débitos consigo e com as pessoas que estão ao seu redor. Basta ter coragem para mapear as nossas loucuras, que nós vamos ser mais humildes, vamos julgar menos e abraçar mais. E ele usou essa ferramenta de gestão da emoção para preservar aquela mulher. Por isso que ela nunca mais o abandonou. Porque o amor só nasce no terreno da liberdade. Você tem que dar direito para os seus filhos irem, para os seus colaboradores irem. Porque se eles te amam de fato, ou te valorizam de fato, eles vão ficar. Porque só há amor se houver liberdade. Se há controle, você vai ter servos, você vai ter pessoas dependentes, mas não vão ter pessoas que vão te valorizar na estatura que você realmente merece. Augusto, antes que você falou, eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro e tal.
era sobre a teoria da inteligência multifocal, é isso? Foi nesse estágio aí que você começou a enxergar a vida desse jeito que você enxerga hoje? Foi nesse estágio que eu comecei a perceber minha pequenez e como nós, como espécie, somos doentes. Somos uma única família, a família humana, mas nos dividimos em milhares de feudos, de currais intelectuais, inclusive religiosos. E foi nesse momento que eu percebi que eu não tenho pleno controle da minha mente. Neste momento eu percebi, espera um pouquinho, por que quando eu sou contrariado, ao invés de, como eu faço com o veículo, pegar a direção, o breque e me posicionar, por que eu reajo sem pensar? Que mecanismos são esses que faz com que pais perdem o controle quando contrariado pelos seus filhos, ou casais que prometem diante de uma plateia: eu te prometo que amarei na saúde, na doença, na miséria, na fortuna, na alegria, na tristeza. Por todos os dias eu minto que eu te amarei. Porque ninguém ama em todos os momentos. Então o que nos leva a muitas vezes perder o autocontrole? Aí, quando eu comecei a estudar o gatilho da memória, temos um gatilho que dispara, te faz você abrir milhares de janelas e você entende cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. Como é que você o faz em frações de segundo? Pensa um pouco, Igor. Nós estamos em São Paulo. Você conseguiria, de olhos vendados, sair daqui e encontrar o endereço de um amigo do outro lado da cidade? Absolutamente impossível. Impossível. Imagine você sem GPS, sem apoio, sem ninguém, sem esbarrar em nenhum obstáculo. Realmente impossível. Mas como é que você encontrou a palavra impossível? Se a cidade da memória é milhares de vezes, ou milhões de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber humildade.